Olá, tudo bem com você? É um prazer novamente estarmos aqui estudando mais um pouco sobre as obras de Allan Kardec. E hoje, para nossa compreensão da parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, o capítulo 1 dos Espíritos. E nós vamos ver na 107, não é propriamente uma questão, mas são dados, né, são características sobre os espíritos bons. E tem como característica geral a predominância do espírito sobre a matéria. As orientações trazidas por Kardec nesse item, além desses caracteres gerais, aparecem também os específicos para que nós possamos compreender melhor o que são, quais são as características principais, né, desses espíritos. Primeiro, quais são as características dos bons espíritos? Então, os bons espíritos, eles pertencem à segunda ordem, ou seja, eles já desejam o bem do próximo. Eles são espíritos que não estão completamente desmaterializados. Eles vivem em ambientes que exigem a volta à matéria. Não sempre, mas quando necessário, porque ainda necessitam passar por algumas provações, ainda necessitam a conquista de algumas virtudes, de alguns dados importantes ainda que deverão ser constituídos aqui na matéria. As qualidades grandiosas, elas vieram da elevação do encarnado nas existências anteriores. Então, esses espíritos bons, eles não constituíram todas essas características em uma única encarnação. São características que ao longo das suas reencarnações, eles vão aperfeiçoando, vão melhorando, vão conquistando. E a cada conquista, a melhora, a elevação da hierarquia. Como nós podemos identificar um espírito bom? Nós já vimos em outras questões no Livro dos Espíritos que a forma de falar, as expressões, as maneiras, as opiniões, os conceitos que eles formulam, nos dá uma dimensão, se são bons ou não. Então, nós temos que atinar para o bom senso, verificar qual é a clareza, a simplicidade da mensagem, qual é a opinião que ele quer passar, o que eles nos inspiram com aquelas mensagens, quer nos acalmar, quer cooperar, quer nos aproximar do bem. Então, através da forma como eles agem, como eles atuam, como eles falam, na própria linguagem, dá para se ter uma certeza ou não se são espíritos bons ou se são espíritos atrasados, né? Ou muitas das vezes espíritos brincalhões que querem se passar por esse tipo de espírito. Esses espíritos também, eles podem ser elevados, né, conforme o grau de evolução. Mesmo sendo espíritos bons, existem ordens também, categorias. E há aqueles que se preocupam com a ciência, ou seja, têm o dom de desenvolver o intelecto, a inteligência, o estudo, a pesquisa, mas não tem a pretensão moral ainda, né? Quer dizer, não desenvolveram as características morais. A preocupação é a descoberta, é a ciência, é o estudo mesmo. Já aqueles espíritos que já conquistaram a sabedoria, a bondade, aqui quando a gente diz sabedoria, não está implícito a questão cognitiva dos estudos voltado para a universidade ou mesmo para o colégio. Não, é o conhecimento, a sabedoria, encontrar novos caminhos, soluções, né, para os desafios e que já são equilibrados emocionalmente para tomar decisões. Então, são conhecimentos, né, que vão aflorando à medida que vão se reencarnando e através desse conhecimento, aliado à bondade, à vontade de querer ajudar, à vontade de ser bom, são as características que vão classificá-lo nessa hierarquia.
E há aqueles também que são mais adiantados, ou seja, eles já somam tanto os conhecimentos da ciência, né, o intelecto, desenvolveu a inteligência, como a sabedoria das experiências anteriores que vão se acumulando, amadurecendo, e que já adquiriram também as qualidades morais, né? São espíritos bem mais adiantados. Então a gente observa que são patamares diferentes, mesmo dentro da hierarquia dos bons espíritos. Existem também essa classificação, né? Ou seja, patamares diferentes, com mais ou menos elevação, conforme o seu grau de bondade. Porém, alguns espíritos podem ter manias próprias de desencarnados não sublimados, ou seja, a predominância dos bons espíritos é o espírito sobre a matéria, mas eles ainda estão apegados à matéria, eles ainda têm que passar por processos de reencarnação para poder conseguir galgar, né, conquistas maiores. Ou seja, então é normal ainda manter essas manias de encarnados, né, ligado às coisas materiais. Por exemplo, a questão de querer influenciar outras pessoas, outros espíritos, né? Achando que as ideias devem ser predominantes, ou sentir-se apegado ainda à matéria, aos familiares. Então, assim, são características ainda da matéria, que eles ainda precisam passar por essas experiências, até mesmo para poder desenvolver e galgar patamares mais elevados. Caso contrário, seriam espíritos perfeitos. Então, o próprio livro dos espíritos, eles nos alertam para isso. Eles ainda não são espíritos perfeitos. Então, é normal, né, é natural que eles ainda carreguem alguns requisitos ainda da matéria e que ainda precisam descobrir fórmulas para poder conquistar a perfeição. Outra característica dos bons espíritos é a falta de sentimentos, como inveja, remorso, as más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então, nós já estudamos e nós vimos, né, que nós somos muito imperfeitos ainda. Então, nós ainda temos os vícios, né, o orgulho, a vaidade, a inveja, a culpa. Então, são sentimentos, são características que nós carregamos ainda e que isso nos atormenta, nos atrasa, e são hábitos nocivos que nós precisamos vencer. Esses espíritos não. Eles já conseguiram vencer essas barreiras, já estão em um outro patamar em que a ajuda, o auxílio, o bem-estar, a felicidade dos outros é mais importante do que ficar se comparando, sentindo inveja, sentindo ciúme. Então, eles já não têm mais esse tipo de sentimento. Eles já conseguiram avançar. E eles já compreendem também Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Nós já sabemos que a felicidade ela é relativa e é relativa ao nosso grau de evolução. Esses espíritos, como eles já são mais elevados que nós, que somos imperfeitos, né? Que já carregam a bondade, a vontade de querer auxiliar, de ajudar, eles encontram uma felicidade nessas atitudes, nessas ações. E eles são felizes em poder praticar o bem, poder ajudar. E quando eles conseguem impedir que algum outro espírito, ou mesmo algum ser encarnado, que está atingido pelo mal, que caminha pelo mal, e ele consegue trazer para o caminho do bem, a felicidade é maior ainda. Então, eles sentem prazer em ajudar, em auxiliar e em resgatar aqueles que ainda estão sob o efeito da maldade. Os espíritos bons, eles transmitem bons pensamentos, eles nos dão bons conselhos. Então, eles se encontram uma sintonia do bem. E se nós, encarnados, ou mesmo aqueles espíritos desencarnados, que às vezes são sofredores, que estão passando pelo um momento de dificuldade, ou se encontram na crosta terrestre sofrendo,
Se a gente consegue entrar, manter bons pensamentos, boas energias, entrar nessa sintonia do bem, fica mais fácil da gente atuar, da gente agir, da gente melhorar, porque eles estão na mesma sintonia. E isso favorece. Por isso que é tão importante a gente buscar música que nos eleva moralmente, espiritualmente, assistir bons programas, ler livros, estudar como nós estamos fazendo aqui agora. Isso nos mantém conectados com a mente mais elevada, com a vontade de querer melhorar, com a sintonia, com a satisfação de trabalhar no bem. Se ele só consegue neutralizar as influências do mal quando o encarnado não está sintonizado com os malévolos. Então, mesmo nós, quando nós temos a vontade de trilhar apenas o caminho do bem, procuramos manter o nosso pensamento em elevação, seja através da prece, da música, do estudo, da leitura. Às vezes nós ainda caímos em tentações. Às vezes nós ainda nos deixamos influenciar por alguns pensamentos ruins. Às vezes, diante de uma dificuldade, a gente começa a esmorecer. Mas, se nós estamos acostumados a trabalhar na sintonia do bem, esses irmãos, né, esses espíritos bons, eles vão nos ajudar. Eles vão neutralizar aqueles espíritos maléficos que querem nos prejudicar. Agora, se nós mantemos uma sintonia com o mal, se nós temos dificuldade para manter pensamentos bons, se nós nutrimos pensamentos de raiva, de ódio, de vingança, aí por mais que eles queiram, eles não conseguem. Porque nós estamos querendo ficar sintonizados com esses irmãos maléficos. Eles estão nos influenciando e nós estamos nos deixando ser influenciados por eles. Nós queremos desenvolver esse sentimento de raiva, de ódio, então eles não conseguem nos neutralizar. Veja que a importância da gente manter essas vibrações, né? Quando a gente perceber que nós estamos caminhando para uma energia negativa, nos voltar, pedir ajuda a esses irmãos bons e nos conectar novamente com a prece, com as coisas boas, ou trabalhar. Trabalhar também, manter a nossa mente ocupada, né? Com pessoas que necessitam do nosso auxílio. Se a mente estiver ocupada, não tem tempo ruim, não tem coisas, né? Pensamentos ruins. E quando esses irmãos, eles se encarnam, eles são bondosos, né? Benevolentes com seus semelhantes. Então é fácil a gente reconhecer esses irmãos porque eles estão sempre agindo, trabalhando no bem. A preocupação deles é apenas agir no bem, fazer o bem, né? E estar bem com tudo e a sua volta. E a gente pode ver que não são só aqueles irmãos que são reconhecidos, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, existem anônimos que trabalham. Quantas vezes nós ligamos a televisão e vemos aí pessoas que dedicam a sua vida a cuidar de idosos, de pessoas, de crianças abandonadas, ou mesmo de animais. Então, quantas pessoas têm a preocupação de matar a fome daqueles que estão por aí sem ajuda, sem casa, sem amparo, mesmo até do governo, né? E essas pessoas trabalham, se dedicam, ajudam, cooperam com essas pessoas. Então, essas pessoas, mesmo não tendo, né, o seu nome vinculado à mídia, ou pessoas conhecidas como outros que nós conhecemos dentro do próprio espiritismo mesmo, também são espíritos bons, nos dão exemplo do amor e da caridade. E eles também sofrem. Eles sofrem quando observam outros irmãos sofrendo. Como sentir alegria, felicidade se eu vejo meu irmão sofrendo? Então eles também, se sentem sensibilizados pela dor do outro. E eles jamais são capazes, né, de desfazer de alguém ou de um outro espírito, diminuí-los, né, trazer a felicidade. Se eles não podem atuar no bem, agir no bem, o mal também não passa nem pela existência deles. Miramês, ele nos diz que o espírito bom,
Ele é manso por natureza. Então, o espírito bom, ele já carrega aquela sabedoria, aquela tranquilidade, aquela maturidade. Tanto é, quando nós estamos próximos de alguém que é assim, nós nos sentimos bem. Quando a gente tem algum problema, quando a gente tem alguma dificuldade, são esses espíritos que a gente procura. Por quê? Porque a energia deles é uma energia boa, é uma energia que nos dá motivação para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. E eles jamais serão capazes, né, de agredir alguém, agredir o seu semelhante. Se não podem ajudar, mesmo sabendo que eles estão corretos, mesmo sabendo que eles têm razão, eles jamais fazem algo para prejudicar o seu semelhante. Então, muitas das vezes, eles tentam fazer com que aquele ser humano ou aquele espírito desencarnado que está atuando no mal, que está fazendo coisas erradas, né? Coisas que vai complicar a sua existência, eles tentam ajudar, mesmo tendo razão, mesmo sabendo que aquelas consequências serão terríveis, mas se eles perceberem que aqueles irmãos estão ficando irritados, né? Incomodados com aquela, então eles se afastam, eles silenciam, porque eles preferem silenciar do que magoar, contrariar aqueles irmãos. Já esqueceu o orgulho e o egoísmo, embora surjam dúvidas quanto ao próprio comportamento, ou seja, se ainda eles têm a predominância sobre o espírito, mas ainda carregam vestígios, né, da materialidade, das reencarnações, da matéria, eles também passam por provações. Tanto encarnados como desencarnados, eles passam por provações também. E nessas provações, como nós, ou como qualquer outro espírito, né, tem essa incerteza, essas dúvidas. Será que nós estamos fazendo certo? Será que eu devo passar por essas provações? Será que eu dou conta de passar? Será que eu vou vencer esse vício? Então é normal. É evidente que também, diante das provações, eles também terão as suas incertezas, as suas dúvidas. E é claro, né, com seu esforço, com as suas conquistas, com a sua maturidade, também vencerão essas provações. E diante de todas essas orientações, a gente fica se perguntando, né? Se nós somos espíritos inferiores ainda, como é que a gente pode se tornar? Como é que a gente pode atingir esse grau, né, de evolução sendo um bom espírito? Primeiro, isso não vem assim, ó, de uma hora para outra. São reencarnações e reencarnações. Requer tempo, requer esforço, né? Requer vidas. Porque cada vida, cada reencarnação é uma oportunidade para melhorar, para crescer. Mesmo que a gente não consiga desenvolver todos os aspectos, mas se eu consigo desenvolver um pouquinho da inteligência, um pouquinho da moral, ou um pouquinho ser melhor do que eu já fui na encarnação passada, isso já vai me ajudar. Porque com o tempo, de reencarnação em reencarnação, de tempo em tempo, eu vou adquirindo esse amadurecimento. As coisas vão passar a ter sentido. Eu vou perceber que Deus é justo e em cada encarnação, se eu estou vivenciando aquilo, é porque é necessário para o meu crescimento. Então, saber aproveitar até mesmo o momento de dor, de sacrifício difícil, porque esse amadurecimento, são essas conquistas que vão permitir crescer e melhorar. E desenvolver principalmente o amor puro, aquele amor desinteressado, o amor fraterno. Porque se eu aprendo a respeitar o meu corpo, o meu espírito, o ambiente em que eu vivo, se eu aprendo a auxiliar, contribuir, né, na vida daquelas pessoas que estão passando por dificuldades, sejam dificuldades materiais ou dificuldades espirituais, e eu consigo atuar, agir no caminho do bem, favorecer, mesmo que aquelas pessoas não reconheçam, mesmo que a sociedade não reconheça, mas o importante
eu fazer o bem pelo bem, é sentir a felicidade em poder ajudar o outro. E quando eu faço isso e consigo me conectar com outros espíritos bons que estão ali só aguardando, a gente pedir, me ajude na colaboração, em ajudar os outros, com certeza eles virão, porque da mesma forma que eles sentem o prazer em ajudar, em favorecer aqueles que necessitam, que estão caminhando por um caminho difícil ou um caminho do mal, que a gente possa trazer essas pessoas para o caminho do bem, o universo também vai estar aberto, disposto a nos auxiliar também. Então não é uma tarefa fácil, não é tão simples assim, mas nós podemos. Se tivermos vontade, se a cada dia a gente aproveitar para melhorar um pouquinho mais, com certeza, e mudando as nossas vibrações, os nossos pensamentos, nós vamos conquistar. Então que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, para que a gente possa amanhã